pessoal, estamos aqui retornando com a Abraço Infocast, tá? Esses episódios que a gente iniciou e que vem dando certo. Você que tem nos acompanhado através de alguns temas, os nossos participantes associados, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, tem trazido aqui ricos detalhes, né? Ricas informações, e a gente sabe que nada mais importante do que a gente ter hoje o conhecimento. E para que esse conhecimento ele incorpore em você e se torne e entre, né, de forma convicta como seu autoconhecimento, a gente aqui está com mais um profissional, né, esse empresário que eu vou trazer aqui para vocês, é também um dos novos associados da Brandfor, tá? Mas eu vou deixar ele falar um pouco sobre a carreira dele assim que eu o apresentar. Olá, o Eldon, professor Eldon, tudo na paz? Tudo em Satisfação paz. está por aqui. Por que esse tema aí? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, professor Eliabe. É uma honra estar aqui, tá, na Abradin Forecast. O nosso tema escolhido, que é exatamente a gestão corporativa, envolve tanto a questão operacional, a questão financeira, a questão de pessoas dentro das organizações, tá? E essa gestão corporativa, ela também abraça desde a cultura organizacional até os seus resultados, permeando toda a organização, atingindo diretamente a estratégia, o tático e o operacional da organização, a visão sistêmica que o profissional tem que ter hoje em dia. Por isso que é um tema bem instigante, vamos assim dizer, professor. Perfeito. Eu vim aqui com você, um executivo, né, bem renomado, com mais de 20 anos de experiência, né, em liderança estratégica e operacional. E além do amplo conhecimento em gestão administrativa, financeira e operacional, com expansão de negócios, planejamento. Olha só, pessoal, o currículo é rico, tá? Ele vai ficar lá no YouTube para que você possa conhecê-lo, segui-lo, tá? E ver os trabalhos que o Eldon Bispo vem desenvolvendo aqui na sociedade. Bem, já começando, tá? Me fala um pouco mais sobre o que seria essa gestão corporativa e educativa e quais são o resultado que você vê obtido após a implementação dela em algumas empresas ou unidades. Eu não sei exatamente quais são os segmentos que você mais atua com ela. Ao longo desses 40 anos de experiências profissionais, sendo destacados 12 anos na área de transporte, aproximadamente 15 anos na área de indústria, mais 16 anos na área educacional e agora o terceiro setor. Nessa experiência da gestão corporativa, é trabalhar a cultura organizacional daquela empresa, daquela instituição, sem esquecer os objetivos finais, sua missão, sua visão, seus valores, e fazer com que aquela organização, o conglomerado de empresas, atinja os seus objetivos finais, não esquecendo do respeito, da dignidade e da produtividade das pessoas. Perfeito. E a gente sabe que dentro de qualquer trabalho que a gente desenvolve, seja administrativa, operacional, tecnológica, a gente sabe que ela luta, né? Ela luta para ter uma performance, né? E essa performance eu queria que você falasse como é que funciona dentro da aplicabilidade desse tipo de gestão. O primeiro passo é conhecer o propósito daquela organização. O segundo passo é entender como é que funcionam os mecanismos de controles internos e como é feita a valorização dos profissionais dentro da organização. Quando você tem esse conjunto de informações, você pode aprimorar a estratégia organizacional, melhorar a visão de mundo daquela organização e ampliar as possibilidades de negócios, de força e de resultados. O resultado ele não é conquistado com uma única ação. O resultado é a conquista de um conjunto de pessoas voltados para aqueles objetivos. Então, a gestão corporativa, a gestão sistêmica, ela tem que verificar todo o ensejo da empresa, da organização, envolver as pessoas dentro da cultura, dos objetivos, visão, valores, e esse conjunto, motivado pelas pessoas, com toda certeza traz excelentes resultados. Show de bola. Estamos aqui com o Eldon Bispo, trazendo uma temática importantíssima para você que é gestor, ou para você que pretende ser gestor, entender essa funcionalidade. A gente sabe que de uns anos para cá, acredito que mais de 20 anos aproximadamente, que esse termo gestor ou gestão, ele
tomou uma proporção maior do que antes. A gente ouvia até falar gestor público, mas dentro de uma informalidade natural. Mas dentro de uma formação, com ferramentas, com estratégia, a gente percebeu que até as próprias faculdades passaram a instituir, a criarem cursos de gestão. Interessante, né? Eu mesmo fiz um curso de gestão de RH lá em 2005, ou seja, mais de 20 anos. E o ano passado, né? Aliás, o ano retrasado, em 2024, ano retrasado, o próprio MEC estabeleceu uma sequência de cursos de gestão, onde eu fiquei impressionado. Muitos cursos que eram considerados bacharelados, licenciaturas, passaram a ser gestão. Ou seja, o curso ele torna-se mais curto, né, com o tempo, né, praticamente a metade, e dá uma velocidade para que o estudante ele pode não só estagiar e ir para o mercado, como também, se ele estiver trabalhando, acelerar a carreira dentro da empresa. Mas o que a gente vê é que muitos gestores ainda, né, que começaram lá atrás, entendem que às vezes não é bem interessante fazer mais curso de gestão porque já sabe tudo. Será que é isso mesmo, Helder? Uma pessoa, eu diria que seria um cargo vicioso, né, que ele adquiriu talvez com tendências não muito atualizadas, mas que na empresa ele é muito mais analítico do que estratégico. Então ele diz, não, se eu estou dando um resultado e a empresa nunca reclamou, para que eu fazer com gestão? O que você tem a dizer para esses profissionais que estão em cargo de liderança, né, no cargo de gestão? A atualização profissional, ela deve ser constante. Então, sim, ele deve se especializar cada vez mais, independente do tempo que ele tenha na empresa e dos resultados que ele vem apresentando. A mudança significativa no nosso dia a dia, no nosso mundo corporativo, ele tem um impacto direto nas atitudes que tenhamos com os nossos colaboradores na busca dessa organização perfeita. Tá? Então, você tem agora, por exemplo, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, dinâmicas, antigamente você tinha uma pequena tabela em Excel, hoje está falando de BI. Então, se você não tem a capacidade de reconhecer que precisa se atualizar sistemicamente, isso é muito importante para a sua sobrevivência nesse mercado corporativo. Então, devemos sim buscar um conhecimento, ampliar isso. Quando se fala em curso de gestão, vamos pegar até certo tempo atrás, a gente falava só do curso de administração. E esse curso é de 4 anos, contabilidade, 4 anos de curso. Quando você vem nos cursos de gestão, que são 2 anos, ele traz uma veia específica daquela área. Que no curso geral você tem noções. Então você tem a gestão de logística, gestão financeira, gestão de marketing. Ele lhe dá um embasamento muito focado naquela área. E isso amplia os resultados. Se você pegar a tua equipe de trabalho e você tiver vários gestores com esses focos específicos, há uma tendência natural que os seus resultados serão muito melhores, desde que você tenha essa visão sistêmica da organização e entenda todos esses profissionais, fazendo que com eles juntos apresentem não só a questão efetiva da cultura organizacional, mas principalmente a sinergia dessa organização. E a gente observa que muitos gestores que hoje ele tem um cargo muitas vezes de supervisão, às vezes ele tem um cargo até de um analista sênior, mas a partir do momento que ele é responsável por aquela área, né, que a gente chamava antigamente de ERP, né, o Sistema Integralizado de Tecnologia, hoje todas as áreas se conversam. Não existe, eu sempre falo, não existe uma área pura, né, sozinha, única, que possa dar o resultado que a empresa precisa. Jamais. Tá? Não que no passado isso acontecesse, é porque havia essa impressão de que, digamos, a área de faturamento é a área que faz a empresa se manter no mercado. Por engano. Não. Tá? E quem está lá no back-office, quem está lá nos bastidores, trabalhando, se tratando de uma empresa de logística, que faz um contato com o cliente para ver se ele quer levar a carga. Será que esse pessoal não tem mérito? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que a gestão, ela entrou firme, e o Helder colocou muito bem com a questão dos cursos de 4, 5 anos, que tinham noções. Então, a ideia de se
formatar um curso reduzido, porque o governo entendeu, né, talvez alguns especialistas, que esses cursos técnicos e profissionalizantes que passaram a existir por várias unidades de ensino, fizeram com que muitos alunos fossem mais rapidamente para o mercado. Observe que já existia curso técnico, né? Já existia. Então, o curso profissionalizante foi um intermediário, ou seja, um escalonamento que surgiu para dar velocidade àquele profissional que quer atuar de forma plena. Vamos supor, o curso profissionalizante é um curso que te dá uma noção imediata específica. Então, quando eu quero fazer um curso de montagem de motor, embreagem, estou falando de carro, né? Então, é um curso profissionalizante, porque ele te está dando um aparato, né, do conhecimento sobre aquilo que você precisa melhorar. Já o curso técnico, tá? Ele é parecido com o curso profissionalizante e um pouco também com o curso de gestão, porque ele traz disciplinas, tá, que existem inclusive nos cursos superiores, alguns deles, tá, mas de forma resumida, com tempo menor, só que com a velocidade de se tornar um técnico. Por quê? Porque entre um profissional com curso superior, a gente sabe que as empresas fazem aí uma dosimetria salarial, tá? Ele não vai pagar a um técnico, ou melhor, não vai pagar ao superior um salário a um técnico. Então é preciso ficar atento em relação a isso. Se você é empresa e acha que um técnico pode atender a necessidade de um superior, você pode contratá-lo, de repente até melhorar o salário dele. De repente isso pode estimular a ele fazer um curso superior, não é isso? Perfeitamente. Dentro da organização, existem vários níveis hierárquicos, tá? Então você vai aquelas pessoas que estão com ensino médio, com ensino superior, com ensino técnico. Isso contribui para o crescimento. Então, nós sabemos claramente hoje, quem está hoje no ensino médio e passa a ter um ensino superior, ele tem um ganho naturalmente de aproximadamente 40% a mais que quem tem ensino médio. Então, isso na organização sempre é valorizado. Esse destaque profissional, e eu coloco mais um ponto importante, nós falamos muito em empreendedorismo, né? E temos aquela visão que o empreender é abrir um novo negócio. Por que não empreender no negócio que você está vivendo, na empresa que você está atuando? Se destacar nela, empreendendo, você cresça profissionalmente, se destacando dos demais profissionais. Então, hoje, há uma carência enorme de empreendedores dentro das organizações. E o destaque profissional de muitos desses se faz através do empreendedorismo. Então, hoje você conseguiu o seu mercado de trabalho, você conseguiu o seu nível superior, você conseguiu estar em uma organização, mas para se destacar nela, tem que empreender. Esse está sendo um grande diferencial nas organizações. Uhum. Perfeito. Você falou agora a questão do empreendedorismo, e eu sempre gostei dessa área, e que assim, mesmo sem saber os conceitos que hoje eu tenho, lá atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, eu passei a atuar como empreendedor. 6 anos de idade. Tá? Meu tio me dava sacolas para vender, e isso me estimulava, né, a ser o que eu sou hoje. Embora meu pai não gostasse, né, porque era meu tio, né, irmão dele. Bem, passado esse período de 6 anos até a idade atual, eu passei algumas transições de empreendedorismo e ainda assim não entendia o conceito próprio de empreendedorismo. Eu vim entender melhor, Weldo, na época que eu comecei a faculdade, lá em 95, em que depois, 2005, 10 anos depois, aí eu disse, rapaz, eu preciso fazer algo. Por quê? Em 92, eu, né, abrindo parênteses, eu trabalhava numa empresa grande, era uma usina, e vendia castanha, mel do sul, iogurte, no meio da rua, com sacola, relembrando o meu passado. Sim. O intraempreendedorismo, que é a capacidade de você desenvolver a sua inteligência empreendedora, porque ele até disse que todos nós temos o empreendedorismo na veia. Temos. E reforçando, tá, nobre professor Liado, o empreendedorismo hoje se destaca dentro das organizações naqueles profissionais que antigamente a gente dizia, vamos vestir a camisa da empresa. Hoje, o que é que o meu profissional está contribuindo para a minha empresa? O que é que esse profissional está se destacando na empresa?
A maioria das vezes, as pessoas colocam nos seus currículos, né, o currículo profissional, que atuam na empresa de tal período até o período sobre a função tal. Mas quando vai para uma entrevista de emprego em uma outra empresa, a primeira pergunta que se faz é: o que é que você contribuiu na empresa anterior? Isso. O que é que você deixou? Qual foi o seu legado? O que é que você construiu nessa sua empresa? E olha, como estou falando que a empresa era dele. Uhum. Ele atuava na empresa. Então, a história de um profissional, ela se torna grandiosa com os resultados que ele conseguiu agregar naquela empresa. Muitas vezes você entra numa empresa só com o espírito de que eu preciso de um emprego ou de um trabalho, como queira. E você mergulhando naquela empresa, entendendo como ela funciona e contribuindo para se destacar, porque antes dos resultados de qualquer empresa é o destaque profissional de forma séria, honesta e trabalhadora. Esse conjunto de atividades, que é o empreender, empreender na empresa do outro, fazendo seu crescimento profissional, conquistando espaços, garantindo uma estabilidade. Estabilidade não só existe no setor público. Você tem várias pessoas que trabalham 10, 12, 15 anos no setor privado na mesma empresa. Eu posso dizer que é uma estabilidade. Uma estabilidade garantida, não por lei, mas pela sua eficiência profissional. O seu destaque profissional dentro dela. A vontade de você fazer diferente, fazer crescer aquela empresa crescendo junto com ela. Isso é muito importante. E as pessoas ainda deixam muito a desejar por não perceber o potencial dela dentro daquelas organizações, professor. É interessante isso que você colocou, quanto à pergunta que é feita. Eu faço processo seletivo ainda hoje, né? Sou formado em recursos humanos, tá? E às vezes a empresa coloca lá no critério da vaga espírito empreendedor, identifique se ele tem. Eu tenho ferramentas, né? Além de ser grafólogo, eu tenho ferramentas que eu consigo identificar dentro, né, do sistema cerebral, né, que é um teste que nós fazemos, se aquele candidato tem ou não aptidão. Mas aptidão é no sentido do start, porque como eu falei anteriormente, todos nós temos o empreendedorismo. Mas, digamos, se a empresa vai trabalhar, vai contratar um candidato que é um projeto inicial e que deseja que esses profissionais tenham um espírito empreendedor, então ele quer mais, além das atribuições dele, que ele também sugira, né, dentro da empresa projetos. E digo mais, tá? Você que está numa formação, seja tecnológica, né, gestão, curso tecnólogo ou curso de gestão, você tem que ser o autor da sua vida, o autor da sua carreira. Porque se você conseguir dominar, se você tiver expertise dentro daquela área de sua atuação, de formação, pode ficar certo que você pode ser um bom gestor lá na frente. Agora, não vá chegar na empresa querendo mandar, pelo fato de você dominar, mas sim ser simples para que nessa observação que é feita através da avaliação de desempenho, você possa ser aproveitado como um futuro gestor. E aí não é difícil, porque hoje a carreira, que eu falo carreira, planificar a carreira dessa empresa, está sendo muito rápida. Não é como no passado que tinha que fazer um projeto, analisar cargos e funções, fazer planilha. Não. Hoje, através de métricas, ferramentas já existentes, inclusive tecnológicas, o empregado ele é avaliado diariamente, inclusive em tempo real, para saber se ele está entregando ou não resultado. E aí eu faço outra observação. Não se engane. As metas também, elas atingem aquelas pessoas que atuam na área de serviço. Eu trabalho no escritório, como é que a empresa vai me avaliar? Avalia sim. Ele avalia pelas suas entregas diariamente, seus inputs, tá? Suas pesquisas, seus acessos, para o bem da empresa. Então, se você não consegue, dentro do prazo que a empresa estabeleceu para que você faça a sua entrega, você já vai entrar naquela filinha de uma possível demissão. Mas, voltando à questão ainda sobre a gestão corporativa, eu falava anteriormente, né, que se os gestores, né, e eu acredito que você vai falar muito bem sobre isso, tivesse mais didática, e aí eu não quero dizer que ele tem que ter feito didática de ensino na faculdade, eu não quero aqui dizer que ele fez licenciatura, mas se ele pudesse fazer uma formação ou ter um treinamento, uma imersão,
que ele pudesse passar o conhecimento melhor para os seus liderados, o que é que você sugeriria? No primeiro momento, nenhuma empresa funciona sem pessoas. Então, lidar com pessoas é o ponto-chave numa gestão corporativa. Então, sim, o profissional, ele além de ter o conhecimento técnico da área e da função, ele vai lidar com pessoas. Ele precisa se atualizar com pessoas. Estamos vivendo num processo de transformação muito grande, com trabalhos remotos, trabalhos presenciais. Como um gestor vai lidar com pessoas se ele não entende ou passa despercebido essa questão cultural? Como é que ele consegue avaliar e fazer com que realmente esses colaboradores sejam direcionados a essa cultura, tá? Sem ele ter o preparo para ir ao fim? Quando eu digo preparo, eu concordo contigo, professor Aliado, não necessariamente da academia, um curso específico, um treinamento específico, um treinamento de rotinas. Quando eu falo rotinas, eu estou falando envolvimento das pessoas para que façam uma integração. O aprender a respeitar a pessoa não é um simples bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? É efetivamente conhecer as pessoas e saber como utilizar o seu conhecimento, mais a expertise daquela pessoa, a trazer para um nível de satisfação profissional, de satisfação em estar dentro daquela empresa, daquela organização, através do conhecimento. Então, hoje o que nós precisamos são gestores que, além de entender do negócio em si, entendam de pessoas e façam com que as pessoas, de uma forma prazerosa, tragam os resultados, se envolvam com a organização. Perfeito. Bem, pessoal, a gente está terminando esse primeiro bloco. Tá gostando? Então, use o triplo C, tá? Curta, compartilhe e comente, para que a gente possa ter um engajamento melhor. E falando sobre engajamento, no próximo bloco vamos falar sobre isso. Qual é a importância do engajamento diante da gestão corporativa e educativa. Voltamos já. E aí, pessoal, voltamos rapidinho, não foi? Demorou nada para darmos continuidade aqui a esse Abra Infocast, hoje com a participação do grande CEO, o professor Weldon Bispo, né, que tem andado o Brasil todo, e brevemente vamos estar fora do país, atuando de forma plena com esse trabalho tão importante, que é o trabalho voltado à gestão corporativa, né? Mas talvez você esteja pensando, né? Rapaz, é tanta informação, como é que eu faço para adquirir, como é que eu faço para ter tudo isso dentro da minha carreira? No final, ele vai trazer para você aí onde pode ser encontrado esse centro de informações, ou quem sabe, talvez uma mentoria direta. Mas fica ligado, compartilha aí novamente para os seus amigos, para aquelas pessoas que têm um sonho de ser gestor. Olha, veja bem, ser gestor, além de tudo, é ter autogestão. Mas se você não consegue se autogerir, vai ter dificuldade em gerir sua equipe. E é por isso que a gente vai perguntar a ele agora, essa questão do engajamento, tá, do gestor junto à sua equipe, como é que ele vê isso dentro das empresas? Na verdade, o gestor tem o papel de engajar, é papel do gestor ou do RH? O primeiro passo, você não consegue liderar sem dar exemplo. Então, o primeiro exemplo dentro de uma organização tem que ser do gestor. Ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo e fazer ser guiado pela liderança. Então, o engajamento nasce do gestor. Não adianta, professor Aliado, um RH fazer um excelente trabalho, tá, de envolvimento de pessoas, se o gestor não conversa com sua equipe. Ele tem que estar engajado com a equipe, ele tem que estar engajado com o propósito organizacional, ele tem que entender como é que funciona aquela organização, entender qual é o nível de satisfação dos seus liderados, desde a base operacional. Aquela moça do café, que prepara o teu café, que atende todos os seus colaboradores, tá? Se ela estiver com um espírito favorável, ela vai contribuir muito para o engajamento. Então, todos os líderes e liderados devem estar envolvidos nisso. Não é um papel exclusivo do RH. O RH pode fazer uma dinâmica maravilhosa
Mas se o líder não fizer o engajamento, o trabalho do RH vai por água abaixo. Ele não dá continuidade. É um sonho. Esse sonho só se transforma em resultado através da liderança, por exemplo. Ele tem que ser o exemplo da equipe. Um líder que está hoje em uma situação desfavorável, seja emotiva, seja financeira, ele tem que recuar um pouco para não prejudicar o seu time e a sua organização. Tem que se recompor, como o senhor mesmo colocou, professor Eliade. Ele tem que estar à altura do resultado do seu time, do envolvimento do seu time. O foco em um resultado não significa dizer que ele será alcançado. O foco tem que ser nas pessoas envolvidas para atrair um determinado conjunto de atitudes e ações que vão gerar o resultado. Então, o engajamento, o envolvimento é papel do gestor. Legal. Veja como é interessante que essa palavra engajamento, ela é bastante atual e a gente ouve muito, a gente lê muito isso nas redes sociais. Não é verdade? Você que talvez seja youtuber, talvez você seja um influenciador, tá? Já deve ter visto, olha, como engajar a sua rede. Não é diferente na empresa. Tá? Você só não vai pagar para engajar dentro da empresa. Diferente, muitas vezes, se você pagar o tráfego pago, né, que a gente chama, ou um gestor de tráfego pago, para poder sua conta ou a sua publicidade ter um engajamento maior. E aí o que vai é a sua imagem, sua conta, ou a sua publicação, a sua reputação, se você quer site, se você quer contato. E na empresa, existem os níveis de engajamento que a gente sabe que vai desde o relacionamento, né, desde o acolhimento, até a entrega. Eu acho, e eu gostei até que você falasse sobre isso, que o engajamento de um setor, tá certo? Que o gestor entrega, tá certo? Ele tem que ser avaliado previamente por pessoa. Sim. E aí, quando você falou a questão do RH, e que eu também, às vezes, sinto falta desse conhecimento, né, em algumas áreas, algumas empresas por onde eu passo, é porque, às vezes, é um desinteresse. Não, eu já tenho tanta coisa, eu vou me preocupar com essa parte de endomarketing, com essa parte de engajamento. Isso aí deixa para um business partner, né? Ou talvez um estratégico que a empresa possa botar. Não, não. Se você quer uma carreira não mais linear, e sim uma carreira exponencial, se tornando um futuro gestor que, eu digo de passagem, não leva muito tempo mais não, viu? Se você for um bom profissional, essa carreira ela é encurtada, né? Hoje, né, eu digo, um tempos atrás, quando se levava 10 até 10 anos, 8, 5 a 10 anos para ser gestor, hoje se reduz esse tempo. Mas vai depender de você, de uma avaliação de desempenho que as empresas vêm fazendo. As métricas que elas utilizam são métricas customizadas, né, de acordo com o segmento. Não são padrões, tá? Deixar isso bem claro. Porque talvez você possa ter trabalhado numa empresa onde você teve uma avaliação e já sabe que aquela métrica você vai tentar, não é ludibriar, mas não, já sei. Não, não, não. As avaliações de desempenho mudaram. Hoje é gestão de desempenho, tá? Que envolve ferramenta de avaliação. Não é isso? Exatamente. E ainda tem um ponto muito importante, professor. Hoje, as grandes corporações, ele tem um deadline de 2 anos como atuante, como gestão, podendo ser reconduzido mais 2 anos. Normalmente, as grandes corporações, elas provocam a mudança de área ou de segmento naquele gestor para poder explorar, no bom sentido da palavra explorar, tá? O seu conhecimento macro, alterando ele de departamento, alterando ele de posicionamento crescente. E nesse sentido, aonde o gestor deve sim se preocupar, quem vai substituí-lo? Como eu estou preparando a minha carreira dentro dessa organização? Eu não posso pensar em crescer dentro da organização se eu não preparo alguém para me substituir. Se eu não dou essa ótica em um negócio e acredito nessa ilusão falsa de que a empresa nunca vai mexer comigo, que só eu tenho domínio daquela ferramenta, só eu tenho domínio do modo operantes, ele está fadado ao fracasso. Porque ele começa, a partir daquele momento, a deixar de ser visto pelo mercado de trabalho, deixar de ser um profissional de destaque efetivamente na comunidade, se destacando exclusivamente de forma interna naquela organização. E isso vai prejudicar ele. Muitas vezes, a maioria dos diamantes brutos de uma organização
estão esquecidos dentro da própria organização. É onde entra o papel do gestor. O RH pode até sinalizar pela avaliação de desempenho algumas características, mas a rotina, o dia a dia dentro da organização, a convivência com os seus liderados, você vai perceber quem terá melhor aptidão para seguir o seu exemplo como líder, não como chefe, que existe uma diferença enorme entre chefe e líder, como líder, e que lá no futuro, bem colocado pelo professor Eliabe, que antigamente a gente falava numa carreira profissional, para que você saia de uma base, a gestão era de 5, 6, 10 anos, hoje está se levando 2 anos, 1 ano e meio, dependendo da organização. Você tem como fazer crescer pessoas junto com você. Nada melhor do que dar prata da casa para fazer o crescimento organizacional. Lembre-se, você hoje, se é uma prata da casa, você conhece os 5 dedos da sua mão, os mais fortes e o mais fraco. Quando você traz de fora, talvez você conheça 2 dedos dessa mão. O seu trabalho como gestor, para trabalhar aquela pessoa, colocar ele num nível organizacional, vai ser muito maior do que você trabalhar as pessoas existentes na organização. Lapidar os diamantes brutos daquela organização, engajando essa pessoa em 2 vertentes, na organização, nas pessoas e principalmente promovendo uma nova base de substituição, para que ele possa lhe substituir quando da necessidade da organização de fazer você crescer. Muitos gestores estão deixando de se destacar dentro das organizações ou até no mercado de trabalho por não ter ninguém para substituí-lo. Legal. E aí, tá gostando? A gente está falando aqui de um tema sobre gestão corporativa e educativa. Talvez você chegou aqui no meio do podcast. Isso, o que eles estão falando tanto de gestão, liderança, líder? Bom, é preciso que você saiba que hoje as vagas, né, ou os cargos, de acordo com o CBO, né, o Código Brasileiro da Ocupação, ele prevê, tá, algumas atribuições através de estudos feitos pelo Ministério do Trabalho ou pela Superintendência Regional do Trabalho, em que as empresas precisam enquadrar os seus empregados. Note bem, nenhuma empresa pode contratar um colaborador no cargo sem que haja uma equivalência com o CBO. Talvez você não observou, mas na sua carteira profissional, seja digital, lá em cima tem. São 4 números e um tracinho e 2 dígitos, que é o CBO que dá essa qualificação, inclusive para fins de previdência social, para fins da aposentadoria. Entendeu a importância? Aí eu trago para cá uma coisa interessante que é preciso a gente colocar, já que a gente vai falar agora sobre o caminho que se leva dentro de uma carreira profissional até chegar à direção. E é o sonho da maioria das pessoas. Eu sempre digo, professor, que nunca devemos entregar nossa carreira para a empresa. Sim. Nunca. Mas devemos entender qual é a sua carreira que você vai atuar na empresa. Correto. Porque você colocou muito bem no início que as pessoas às vezes se apegam à empresa, acham até que não vão sair, e quando sai, vem a frustração. Dizendo que, rapaz, eu construí uma carreira para achar que ia ficar mais tempo. Não. A sua carreira existe. O que deixou de existir foi o cargo que você exercia convergindo com a sua carreira. Entendeu a diferença? Então, eu sempre falo, o profissional ou o cargo pode até deixar de existir por uma saída sua ou pela empresa que resolve demitir. Mas a sua carreira não. Ela precisa ser trabalhada. E aí, para fechar, eu coloco o seguinte, né? É muito comum as pessoas, tá, procurarem mentores para fazer transição de carreira. Tudo bem. Mas eu, enquanto profissional de carreira, eu consigo muitas vezes mudar esse pensamento quando existe um método que você pode trabalhar a carreira que você escolheu lá atrás como sonho e que às vezes está frustrado com a saída, às vezes até mesmo com o resultado financeiro, não é mais o mesmo. Então pensa nisso, e mais detalhes eu vou deixar meu contato para você entender que método é esse top que pode inclusive ser feito online. Mas aí
Weldo, quando o funcionário pensa em chegar, rapaz, um dia eu quero chegar a ser diretor, Sim. a gente sabe que existe um caminho a ser percorrido. Sim. Mas no meio do caminho tem aquelas pessoas que achata, né, essa possibilidade, desestimula, rapaz, o cara chega na empresa, olha, tu vai ficar nesse cargo até o resto da vida, porque ninguém sai desse cargo. Você acha que com a gestão corporativa implementada numa empresa, isso muda esse olhar, essa concepção, essa percepção? Muda significativamente. Eu posso dar a ti, professor, um exemplo real. Meu primeiro trabalho, eu entrei como office boy em uma organização. 12 anos depois, eu era diretor-geral dessa organização. Então, uma vivência prática, passando de office boy para auxiliar administrativo, auxiliar de caixa, para caixa geral, gerente financeiro, gerente comercial, gerente de operações e diretor-geral. Foram 12 anos em uma única carreira. E como bem colocado, você tem duas opções. Escolha a guerra que você quer perder. Você nunca vai ganhar todas as batalhas da sua vida, mas se dá o privilégio de escolher a que você vai entregar os pontos. E aí, nesse momento, você tem que tomar algumas decisões. A minha carreira construída ao longo daqueles 12 anos, na primeira organização que eu trabalhei, chegou no nível de satisfação, já está, de maturação, porém, eu precisava adquirir novos conhecimentos, novas áreas de atuação. E você tem que tomar uma decisão. Se você ficasse naquele mesmo ponto, hoje, você estaria em que nível? Se você estava no topo da pirâmide organizacional. Legal. Olha só, se você ficou até agora, você deve ter escutado o primeiro bloco. Estamos aqui, finalizando daqui mais um pouquinho o segundo bloco, mas não é agora não, tá? Eu só estou te avisando porque segura papel, caneta aqui, ou então celular para você anotar aí as informações, onde nos encontrar, qualquer parte do Brasil e do mundo, tá? Porque hoje é possível sim a gente fazer toda uma mentoria, toda uma orientação, e mais do que nunca você está aqui diante de uma associação que tem profissionais competentes, tá? E compatíveis para atuar no mercado de forma plena. Bem, indo aí, falando sobre, em algumas empresas, essa metodologia, existe algum segmento do tipo pequena, média, grande empresa, ou ela pode ser aplicada em qualquer níveis de empresa? E assim, em termos de segmento mesmo, né? Existe um segmento específico que ela tem muito mais resultado, ou essas ferramentas, ela sendo aplicada, ela conduz aos resultados? Quando eu falo resultado, eu estou falando de padrão, estou falando de customizado de acordo com o segmento. Ela consegue se adequar? Pronto, essa é a pergunta chave. A gestão corporativa, ela vai atender às necessidades, seja uma empresa pequena, média e de grande porte. O conceito dessa gestão corporativa envolvendo as pessoas na busca do engajamento total, conhecimento das pessoas, conhecimento dos líderes liderados e atraindo os resultados de performance, tá? Ela vale para as pequenas, médias e grandes empresas, destacando estas no crescimento delas mesmas. Então, sim, professor, a forma de conduzir essa gestão corporativa leva ao sucesso em todos os níveis. Não existe uma prateleira pronta, uma forma de bolo pronta para cada organização. Então você tem que chegar, entender, aplicar e colher os frutos desses resultados. Tudo passa por pessoas. Você tem que ter uma visão sistêmica da organização, entender o que é quem construiu aquela organização, quem nasceu naquela organização, aonde ele quer chegar. Qual é o fruto que aquela organização quer daqui a 10, 20, 30 anos. E você desenhar um planejamento estratégico envolvendo as pessoas, envolvendo a cultura, em busca desse resultado. Isso vale para todas as organizações. Uma pequena empresa hoje, amanhã pode ser uma gigante. Uma gigante, se ela não estiver estruturada, não tiver um planejamento estratégico em pleno funcionamento e gestão corporativa para dar todo o suporte organizacional, ela tende a um fracasso. Então você vai desde a pequena, levando ela a um nível superior. E também existem as grandes organizações, porque já estão maduras o suficiente e acreditam que não precisa mudar mais nada na empresa. E aí vem a estatística terrível que nós temos hoje no Brasil, que uma grande corporação não passa da terceira geração.
É verdade, bem lembrado isso aí. Eu achei interessante que você já repetiu 2 vezes aí essa frase sobre tudo se faz com as pessoas. E eu lembrei de uma frase também de um grande amigo meu, que dizia, tudo começa e termina com as pessoas. Aí eu demorei muito para entender o que ele quis dizer com isso. De fato, um cara pode até abrir uma empresa e implementar a cultura dele, cultura empresarial, mas se ele não tiver empregado, não vai a lugar nenhum. E também, se ele abrir a empresa, contratar empregados e não dar o fomento necessário, né? Quando eu falo isso, os direitos, né, legais, né, o acolhimento, fazer com que os próprios funcionários colaborem, não só nas atribuições, como na forma empreendedora, os funcionários vão embora. Porque, se você observar, veja que interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Acho que você deve recordar que há uns anos atrás, até antes da pandemia, a gente via muitas publicações de revistas que diziam empresas para se trabalhar. Sim. Isso acabou. Sabe por que isso acabou, gente? Não é porque que não existem empresas boas para trabalhar. É porque existem bons profissionais que agora escolhem as empresas para trabalhar. E não o contrário. As empresas até fazem os processos seletivos porque elas querem realmente um time que possa conduzir, né, os seus resultados, o seu negócio. Mas já observou que não tem mais as pesquisas porque elas ficaram receosas de serem subestimadas, de dizer que elas são boas para ter você enquanto profissional, quando na verdade às vezes ela não tem a estrutura. E aí é a hora de você rever sua carreira. É a hora de você talvez até escolher, e quando digo escolher, não é você ser uma pessoa, como é que chama assim, que é radical, né? Uma pessoa que, perfeccionista, era a palavra que está querendo. Vai dizer, não, se eu quero uma empresa assim, se você tem todas as credenciais e acha que consegue lá, através de um meio diferente de uma carreira normal, beleza. Tá? Mas eu vejo que se eu tenho um sonho, como eu tive lá atrás, né? Eu tinha um sonho, meu velho, de ser servidor público como meu pai. Mas depois eu mudei. Sim. Mas a nossa mentalidade só muda quando a gente descobre que é possível a gente ser diferente daquilo que as outras pessoas foram. Então, busque esse conhecimento, busque este profissional para ter o melhor envolvimento na sua carreira. O melhor dos mundos é você estar numa carreira de sucesso, feliz e que, por coincidência, lhe dá uma saúde financeira. Perfeito. Aí, por que que eu lancei essa proposta? E foi nada combinado, né? Não é isso? Não. Porque nós estamos lançando, né, a gestão do terceiro setor, uma grande instituição aqui em Pernambuco, mas vamos ter também ela online. Qual é o objetivo? Somente na comunidade, você que é da comunidade, é líder, tá? E tem interesse de conhecer, saber mais como é que vai ser essa formatação, entre em contato com a gente. Vamos estar deixando daqui a pouco contato para que você conheça a formatação do curso. E aí, trazendo para a gestão corporativa educativa, vamos sim ter aí, né, vamos montar já o Sim, será uma honra. é um projeto que vai dar certo, principalmente para as empresas e também para gestor. Porque eu vejo aí esses dois viés. Sim. Para as empresas que querem capacitar, melhorar a performance dos seus empregados, e para o profissional que vem numa carreira ascendente e que tem um sonho de ser gestor, mas aí não sabe, não conhece. Ah, mas você não acabou de falar anteriormente que não é nada, não é padrão, sim, mas o que a gente vai passar são ferramentas. Várias formas de energia. Então, se nós temos uma ferramenta como essa sendo aplicada para você que sonha ser gestor, eis a oportunidade, não é isso, Helder? Como é que seria? Então, nessa ferramenta, nessa dinâmica, essa metodologia, vai fazer o envolvimento necessário para que todos da equipe cresçam com você. E eu tenho certeza, professor Eliabe, que esse curso, bem colocado pelo senhor, será um sucesso, envolvendo ONGs, que é o terceiro setor, que estamos crescendo bastante agora no país, seja ele também setor privado ou setor público. Isso. Existem vários gestores públicos que nunca tiveram noções de gestão, simplesmente nasceu no cargo. Eles são gestores por indicação, né? Exatamente. Cargo de confiança, né? Os cargos comissionados ou de cargo confiança. comissionado, né?
Pois é, o tempo acabou, mas o assunto não. E aí já aproveito, deixe seus contatos, o Eldon, onde poder lhe encontrar, porque a gente vai estar finalizando. Perfeito. Todos podem me encontrar no LinkedIn, o Eldon Bispo, tá? E lá vocês vão ter um conhecimento real de toda a nossa carreira profissional e quanto nós podemos contribuir para as organizações. Como spoiler de um curso, você, para poder maturar, crescer rapidamente, você deve entender como funciona aquela organização e como você vai trazer os resultados da sua equipe para alcançar isso. Então, Você pode aí comentar depois no rodapé aí do vídeo, onde poderá sugerir, fiquem à vontade. Toda e qualquer sugestão, até mesmo crítica, poderá nos ajudar a entender aquilo que nós falamos, tá bom? Portanto, até a próxima, ou até o próximo episódio de mais um Abrage Infocast. Até mais. Tchau, tchau.